continuando as atividades avaliativas. Nesta sexta-feira, dia 10 de julho, componente curricular é História. Referente aos estudos realizados, leia o texto para responder as questões abaixo. Então, nós estudamos sobre o patrimônio histórico-cultural. Fiz uma síntese de todo o conteúdo para ajudar vocês a responder as questões que seguem. Quando o elemento cultural é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializada no assunto, dizemos que ele foi tombado como patrimônio. Logo abaixo tem o significado deste tombado. Podem ser bens considerados patrimônio histórico-cultural, obras de arte, plásticas, pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral. Construções e conjuntos arquitetônicos, cidades, as casas, palácios, casarões, jardins, monumentos, festas e festividades, as músicas, elementos culinários, entre outras representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já existiram no mundo. A palavra tombado tem origem portuguesa e significa fazer um registro do patrimônio de alguém em livros específicos num órgão do Estado que cumpre tal função. Então, é fazer um registro em um livro-ata para que, quando precisar, tenha esse registro arquivado. Ou seja, utilizamos a palavra no sentido de registrar algo que é de valor para uma comunidade, protegendo-o por meio da legislação específica. Atualmente, o tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público, que é o CIEC, CEP, que é um órgão que protege esse tipo de documento, com o objetivo de preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Esse descaracterizado é, às vezes, de mudar a forma de uma obra de arte, de um museu. Então, quando é patrimônio histórico, tem que ser preservado. Tipos de patrimônio cultural. Patrimônio histórico material é o conjunto de bens materiais físicos que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. Podemos destacar como bens materiais obras de arte, como pinturas e monumentos, cidades, prédios e conjuntos arquitetônicos, parques naturais, sítios arqueológicos, enfim. Tudo aquilo que existe materialmente possui algum valor histórico e cultural que o dignifica de ser preservado e lembrado. Então, nós falamos lá na explicação do capítulo, eu expliquei, vocês realizaram algumas atividades sobre este conteúdo. Patrimônio imaterial. Esse conteúdo é mais abrangente, pois não requer a existência material imediata de um bem para reconhecê-lo como patrimônio. Podem ser considerados patrimônios históricos, culturais e materiais, o idioma, que é a fala, a nossa linguagem, e os dialetos, a culinária, os tipos de comida, as festas populares, festas juninas, festas folclóricas, os rituais religiosos, os conjuntos de ditos populares, entre outros elementos. Patrimônios culturais do Brasil. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, é um órgão brasileiro criado em 1937. Sua missão é proteger e preservar os bens culturais e históricos do país com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. O IPAM reconhece no Brasil 14 patrimônios culturais da humanidade que também são tombados pela Unesco. São eles, aí cita eles aqui embaixo com as devidas siglas. Patrimônios culturais mundiais, a nível de mundo agora.
A Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, Unesco, nós vimos também lá no apostilado, criou em 1972 a Convenção do Patrimônio Mundial com o objetivo de promover a preservação dos bens culturais, históricos e naturais da humanidade. A lista com mais de 1.000 localidades espalhadas ao redor do mundo. Conheça alguns deles logo abaixo. Tem eles alguns citados aqui. E veja os questionamentos. O que é patrimônio histórico-cultural? Vocês podem copiar do texto. Quais são os tipos de patrimônios culturais? O que é patrimônio imaterial? Cite um exemplo. O que é patrimônio material? Cite um exemplo. Indique possíveis bens culturais, materiais e imateriais que se encontram em seu município. Quem mora em Paranacite, Paranacite. Quem mora em Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul. Faça uma síntese descrevendo como é seu município, características físicas, prédios mais importantes, possíveis monumentos, praças, igrejas, pontos turísticos. Qual o perfil da população do seu município? Esse perfil social, como que são as pessoas na questão social, na questão econômica, classe econômica, baixa, média ou alta, e a cultura do município. São essas atividades para a história. Fiquem com Deus, um bom final de semana e um grande abraço.